já anotei alguma coisa no quadro sobre os hebreus. Então vocês, quem ainda não tem essa anotação, esse apontamento, por favor, pega o caderno de um coleguinha, porque eu coloquei no quadro os principais tópicos. Ou seja, eu faço sempre um resumo, um apanhado geral, sobretudo daqueles pontos que eu considero mais relevantes. Aí eu já coloquei no quadro, quem perdeu, por favor, anote, pega o caderno do coleguinha, passa link e se atualiza. Então eu já comecei, inclusive, a explicar esse assunto, mas eu vou fazer uma retomada para mais ou menos pegar do ponto onde parei, dar sequência e fechar o assunto hoje. Falarei hoje, penso eu, cerca de 15 minutos, tá? Só, porque depois eu vou concluir o restante da minha aula com um vídeo, tá? Então, nesse primeiro momento, falarei cerca de 15 minutos. Então, preste atenção. Olha só, a civilização hebraica, que é o que a gente está estudando, também conhecidos como judeus, hoje em dia, eles floresceram numa região muito árida, lá no Oriente Médio. Nesse mapa vocês podem ver, é a antiga Palestina, às margens do Mar Mediterrâneo, como vocês podem ver nesse mapa. Atualmente é um país chamado Israel, país super complicado, cheio de problemas. Então lá vai florescer exatamente às margens do Rio Jordão, que é o rio famoso rio onde Jesus Cristo é batizado, né, segundo as narrativas bíblicas. Então lá floresce a civilização hebraica, a partir do patriarca Abraão. Abraão teria sido chamado por revelação divina, saindo da cidade de Ur, lá na Suméria, junto com sua esposa Sara, onde nessa promessa divina que ele recebe, a ele é prometido ser o pai de uma grande nação. Então ele sai de Ur em direção à Palestina. Ele é considerado o patriarca dos hebreus. Para os islâmicos, ele também é considerado uma espécie de profeta, de homem santo. Para os cristãos também. De maneira que Abraão é uma peça central nessa engrenagem da história dos hebreus, que a gente vai começar a estudar a partir de agora. Então, a civilização hebraica, o traço mais marcante, podemos destacar aqui, é exatamente o monoteísmo, ou seja, a crença em um único Deus. Esse único Deus é Yahvé ou Jeová, tá? Mais conhecido por nós cristãos como Jeová, é o mesmo Deus. Os islâmicos o chamam de Alá, é o mesmo Deus, tá? O que vai mudar é o nome, se você vai partir do hebraico, se você vai partir do aramaico, se você vai partir do árabe, né, que são línguas diferentes. Então você vai mudar o nome, mas trata-se da mesma divindade. É bom que se diga isso. Bom, então como eu disse, eles chegam até a Palestina chefiados por Abraão, eram pastores nômades, ou seja, condutores de animais, sobretudo camelos, jumentos e cabras, entendeu? Exatamente. Pessoal, então essa é uma trajetória, presta atenção. Exatamente, um animal bastante utilizado. Por quê? Exatamente por conta disso. É um animal resistente, sobretudo a regiões secas, regiões áridas. Sem dúvida. Porque hoje em dia, cara, eu digo que era assim, porque hoje em dia até você vai no mato, nas comunidades da zona rural, quase ninguém usa mais. Então, eu presencio, eu venho de Serra Talhada todo dia, né? Presta atenção. Eu venho de Serra Talhada todo dia e eu presencio na pista as pessoas tangendo o gado de moto. Entendeu? Mas é assim que eu vejo. Entendeu? O pessoal tangendo o gado de um canto para o outro, atravessando a pista de moto. Entendeu? Então hoje a gente sabe que é muito pouco utilizado. Esses animais, muitos deles são abandonados. Eles são abandonados. Mas tudo bem, olha só, a jornada de Abraão, saindo de Ur, vocês estão vendo aqui, passando por toda essa região aqui da Mesopotâmia, indo até a Palestina. Isso por volta, segundo os estudiosos, de 1800 anos antes de Cristo. Ok?
Pessoal, ó, por volta de 1750 a.C., os hebreus vão ser cativos, vão passar, segundo as narrativas bíblicas, 400 anos sendo escravos dos egípcios, tá? É nesse contexto que, ou um pouco antes disso, que surge um personagem muito famoso, o personagem José do Egito, que foi abordado aqui recentemente numa novela, ou foi uma minissérie da Record, entendeu? Então é um personagem muito importante. Hã? Aham. Senhores, no final desses 400 anos de escravidão, surge o personagem Moisés. Eu acredito que todos conhecem a história de Moisés. Aquele menino que é abandonado no rio Nilo para morrer porque a mãe não podia criar. Havia uma ordem do faraó na época, acredita-se que era Ramsés, para matar todos os filhos de hebreias. Exatamente. Só se fosse homem. Então acho que vocês conhecem a história. Ele é pego no rio pela filha do faraó. Ele é criado como se fosse um príncipe egípcio, mas na verdade ele não era egípcio, né? Ele era hebreu. Quando se torna adulto, ele toma conhecimento da sua origem hebraica, se torna o líder da partida dos hebreus do cativeiro egípcio em direção à Palestina. O faraó se arrepende de liberá-los, vai atrás deles, aí acontece a famosa passagem do Mar Vermelho. Penso eu que vocês já devem ter visto isso, ou em desenho, na televisão. Sim, é o nome do mar, mas não significa que as águas, né? Na verdade, então, não. Assim, cara, presta atenção, por favor. A presença de determinadas algas nas águas desse mar torna uma coloração mais escura, dando o nome de Mar Vermelho, mas não significa dizer que é necessariamente vermelho. E também não é azulzinho, como em outras regiões, em outros mares ou em outras águas do oceano, não. É um pouco mais escuro, dando esse nome de Mar Vermelho. Mas não necessariamente que é da cor de sangue. Lógico que não, né? Então esse é o episódio reproduzido no cinema, reproduzido na televisão, reproduzido em desenhos bíblicos, né? Que representa a passagem dos hebreus por dentro do Mar Vermelho, através de um milagre, né? Quando todos os hebreus atravessam, que os egípcios vêm atrás deles, o mar se fecha. Acho que vocês conhecem essa história. Pessoal, ó, segundo os relatos bíblicos, os hebreus pecaram. Sabe qual era o maior pecado para os hebreus? Presta atenção. O maior pecado, exatamente, idolatrar outro Deus que não fosse Jeová ou Javé. Entendeu? Se você adorasse outro Deus, era considerado um pecado inaceitável. Inaceitável. O que acontece? A Bíblia fala que Arão, entendeu? Sacerdote, se não me falha a memória, irmão de Moisés, acabou concordando, inclusive, com a construção de um bezerro de ouro para adorar. Porque quando Moisés ele vai para o monte a fim de receber as tábuas dos 10 mandamentos, ele passa um tempão lá e o povo ficou desesperado. Não fomos abandonados, Moisés nos deixou, Deus nos deixou. Se tivéssemos ficado no Egito, nós teríamos pelo menos sepultura para os nossos mortos. Aqui estamos ao relento, estamos jogados à própria sorte, etc. Então vamos fazer um Deus para a gente adorar. E todos entregavam braceletes de ouro, brincos de ouro, tudo que possuíam de ouro para derreter e fazer um bezerro de ouro a fim de adorar. Ou seja, algo considerado entre os judeus inaceitável, né? Que é a adoração de uma outra divindade que não seja Javé. Então, quando Moisés retorna e se depara com aquele quadro de idolatria e de adoração a um Deus estranho, ele fica furioso, ele quebra as tábuas dos 10 mandamentos, etc. E a Bíblia diz que por conta desse pecado eles vão ficar 40 anos vagando no deserto até conseguirem voltar para a Palestina. Acho que vocês também conhecem, porque é uma passagem muito difundida na televisão, nos desenhos, nos filmes, de uma maneira geral.
Essa é uma gravura que mostra a escravidão da qual foi submetido o povo hebreu no Egito. Sempre com trabalhos muito pesados, muito penosos, né? São 400 anos de escravidão, segundo os relatos bíblicos. E essa é uma representação do Monte Sinai, onde Moisés recebe as tábuas dos 10 mandamentos, onde ocorre esses episódios que eu acabei de narrar aqui agora há pouco. Bom, aí depois da morte de Moisés, ainda tem um outro líder importante, que é Josué, coloquei o nome dele no quadro, mas aí a gente inicia uma nova fase da história dos hebreus, que é a fase dos juízes, destacando alguns que eu coloquei no quadro. Sansão, todo mundo conhece a história de Sansão. Exatamente. Aí tem o Gideão, tem o Jefté, mas tem um outro juiz também importante, que é Samuel. Samuel vai ungir o primeiro rei, que é Saul. E depois de Saul vem o famoso rei Davi, que eu também citei ele na minha explicação preliminar, coloquei o nome dele no quadro. É famoso a passagem de Davi lutando contra o gigante Golias. Eu até citei o caso de Davi aqui, pouco conhecido, que é quando Davi pega para si uma mulher que já era casada, né? A Betseba, ou a Betsaba, não esqueci o nome dela. Acho que é Betseba. Eu não contei a historinha para vocês na aula passada. Então foi em outro primeiro. É assim. Davi, que era já um rei consagrado, famoso, guerreiro, tinha submetido vários povos, vencido muitas batalhas, etc. Ele, numa dada manhã, na altura da torre de seu castelo, ele vislumbra numa fonte se banhando uma mulher muito bonita. E ele chama um assessor dele ali para perguntar quem era aquela mulher. Quem é aquela mulher? Ele se apaixonou por ela. E aí o funcionário dele diz assim: ela é Betseba, esposa do teu servo fulano de tal. Aí fala o nome do esposo dela. E aí ele, poxa, ela é casada. E diz para ele assim: eu quero ela para mim. Você vai fazer o seguinte: na primeira guerra que tiver, na próxima guerra que tiver, você vai nomear o marido dela, comandante lá do exército, vai botar ele na frente da batalha. Primeira flecha que tiver, vem logo nele. Entendeu? Ele morre, eu fico com ela. E assim aconteceu. Né? Do jeito que ele planejou, né? Aconteceu, ele morreu em combate, o marido dela. Aí ele fica com a mulher, tem inclusive uma criança com ela. Só que aí ele cometeu um pecado, né? E Deus envia o profeta Natan, se não me falha a memória, não sou eu, certo? Não era o Nathan Boy. Também não. Marcílio está mais para demônio do que para profeta. Entendeu? O que acontece? Aí Deus manda o profeta Natan. Eu acho que é Natan ou é Isaías, mas eu acho que é Natan. E o profeta vai até, com a ordem divina, vai até Davi e diz assim: rei Davi, tu pecou perante Deus, tu sabe, né? E Deus mandou um recado para ti. Você tem duas opções, você vai ter que escolher uma das duas. Opção número 1, passar 3 dias debaixo da ira de Deus. E Deus, basta dar uma triscadinha assim, né? Não precisa fazer muita coisa com a gente, não. Basta uma ordem, uma palavra que sai de sua boca, né, para a gente ser aniquilado. Basta um triscãozinho assim do dedo dele para a gente ser aniquilado. Não precisa muita coisa, não. 3 dias debaixo da ira de Deus é a primeira opção. Segunda opção, 3 dias debaixo da ira dos teus inimigos. O que é que tu prefere? Tem que escolher uma das duas. E aí Davi nem pensa, segundo os relatos bíblicos, ele responde de pronto. Responde na hora. Eu vou escolher 3 dias debaixo da ira de Deus. E ele diz o porquê. Porque Deus é misericórdia. Deus pode ter pena de mim, pode ter piedade de mim. O homem, meu inimigo, jamais terá pena de mim, jamais terá piedade de mim. Então escolho ficar 3 dias debaixo da ira de Deus. E aí a Bíblia diz que ele ficou super arrependido, chorou, se trancou num quarto, ficou muitos dias assim, sem querer receber ninguém, melancólico, depressivo. A criança, inclusive, acabou morrendo, não foi ele que mandou matar, não, ela morreu de doença. A mortalidade infantil, né, lógico, era muito alta. Então as crianças, muitas delas morriam de doença de criança mesmo, que tinha e falecia. Então, depois de um certo tempo, é que ele
é que ele sai de novo e decide levar uma vida normal. Mas a Bíblia diz que ele passa um tempo muito melancólico, depressivo, trancado num quarto no escuro, lamentando o pecado, arrependido pelo pecado que ele havia praticado. Não é? E a Bíblia diz ainda que Deus teve piedade dele, teve misericórdia dele, e ele reinou ainda os restos de dia, ainda que ele tinha para frente. Bem, é uma passagem bíblica, assim, não é muito conhecida, mas a gente percebe que esses personagens que a gente tem muitas vezes como herói, né, um ser inatingível, um personagem mítico, mas eram de carne e osso, quer dizer, tinham os defeitos que nós também temos, sentiam também inveja, sentiam também ódio, sentiam também cobiça, às vezes pelo que era do próximo, né? Como nós também deslizamos e pecamos e erramos e falhamos, não é? Todos, independentemente da posição social que ocupam, na condição de seres humanos, estão sujeitos também aos mesmos pecados, às mesmas falhas, aos mesmos erros. Por isso que eu sempre gosto de contar essa historinha, para a gente perceber que na condição de humanos estamos sujeitos a essas falhas. Gente, é famoso também as passagens relativas ao rei Salomão. Acho que todo mundo conhece aqui, né, já ouviu falar. É considerado um homem muito sábio, foi um rei muito sábio. A Bíblia diz que quando Salomão foi entronado rei, aí Deus apareceu para ele em visão e disse assim a Salomão: pede o que tu queres. E aí Salomão disse assim: eu quero sabedoria para saber entrar e sair no meio do teu povo. E Deus respondeu para ele dizendo: como você não pediu ouro nem prata, e não pediu a morte dos teus inimigos, pediu foi sabedoria, eu vou te dar sabedoria, como nunca dei a nenhum outro homem, mas eu vou te dar também ouro e prata, e vou te dar também a morte dos teus inimigos. Entendeu? A Bíblia diz que foi um reinado muito próspero, de muita sabedoria, de muitas conquistas, mas Salomão tinha um harém com 1000 concubinas, 1000 mulheres, para o seu deleite sexual. Mulheres, presta atenção. Mulheres que ele trazia de vários reinos que ele conquistava, de vários povos que ele conquistava. A Bíblia diz que essas mulheres cultuavam deuses estranhos, porque vinham de outras culturas, vinham de outros povos. Sem comentários, presta atenção. E aí, em contato com essas mulheres, ele acabou cultuando os deuses, né, que essas mulheres traziam, e comete então a idolatria. E a Bíblia diz que o reino vai ser dividido depois da morte dele por conta do pecado de Salomão. Aí a gente vai ter a divisão do reino: reino de Judá e depois reino de Israel. Reino dividido é reino enfraquecido. A partir daí a gente vai ter sucessivas invasões de povos. Vamos ter a decadência: babilônicos, assírios, persas, romanos, macedônios, diversos povos vão invadir Jerusalém, vão invadir, e muitos deles vão escravizar os hebreus, muitos deles. Gente, religião monoteísta, a Bíblia, o Antigo Testamento, né? A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia principalmente, é considerado sagrado. O Talmud, que é a interpretação dos rabinos, aqui em Jerusalém, Muro das Lamentações, ainda em Jerusalém, é onde eles fazem rezas e orações, petições a Deus. O Santo Sepulcro, onde acredita-se que Jesus foi enterrado, lá tem uma igreja aqui, cristã, né? Uma outra vista de Jerusalém. Bom, senhores, nós vamos trabalhar a civilização hebraica. Inclusive, eu vou pedir depois um trabalho com a Bíblia. A principal fonte de pesquisa dos hebreus
sem dúvida alguma, é o Antigo Testamento, né? Então a gente vai precisar depois trabalhar com a Bíblia, mas não na perspectiva religiosa. Nós vamos trabalhar utilizando a Bíblia como um livro histórico, como se fosse uma fonte de pesquisa, e é, na verdade, uma fonte de pesquisa. Então a gente vai pedir, penso eu que todo mundo tem uma Bíblia em casa, não é? Então não interessa se ela é uma Bíblia evangélica, se é uma Bíblia na linguagem de hoje, se é uma Bíblia católica, não interessa, entendeu? Desde que ela não seja daquelas grandonas, que é difícil para trazer e tal. Então se ela tem um tamanho razoável, vai caber na sua bolsa, a gente vai precisar, mas eu vou avisar depois, tá? Num outro momento, não é agora não. Senhores, a civilização hebraica é uma das civilizações mais importantes da antiguidade. A gente chama eles hoje de judeus. A gente não chama mais assim os hebreus, tá? Então a gente vai entender, à medida que a gente for debatendo, vai chegar num ponto aqui que a gente vai entender porque a gente chama ele de judeus, tá legal? Pois bem, eu coloco aqui alguns tópicos, alguns pontos que eu considero importantes, e a partir desses pontos a gente vai fazer um debate sobre esse tema. Primeira coisa que eu coloco ali é sobre a origem do povo hebreu. Eu coloco que eles se consideram um povo semita, de origem semita. E aí eu vou explicar para vocês o que é que significa semita, essa palavra. Você sabe que, segundo as narrativas bíblicas contidas no livro do Gênesis, o dilúvio matou todas as pessoas, todos os seres humanos, com exceção de 8 pessoas. E são essas 8 pessoas que vão, digamos assim, repovoar, né, o planeta. Noé, a esposa de Noé, 3 filhos de Noé e 3 noras de Noé, casado com os filhos de Noé. Então essas 8 pessoas, elas, segundo as narrativas bíblicas, elas sobrevivem, não é? Em função de toda aquela narrativa que a gente já conhece, da arca, etc. E Noé, o nome desses 3 filhos eram esses aqui, ó. Cã, Jafé e Sem. Então, a maioria dos povos asiáticos, entre eles os fenícios, entre eles os hebreus, os persas, se consideram semitas, porque acreditam que o seu antepassado, fundador, patriarca, é Sem. Então eles se consideram descendentes de Sem, um dos 3 filhos de Noé. Daí vem o nome semita. Então hoje, quando a gente fala, por exemplo, antissemitismo, significa dizer um sentimento de ódio aos judeus. Antissemitismo, ok? Anti é contra, vocês sabem, né? Semitismo diz respeito ao povo judeu, que a gente chama eles hoje de judeus, e a gente vai entender porque que a gente chama de judeus, tá ok? Então comece por aí, pela essa questão da origem. Depois a gente coloca ali o território atual, onde a civilização hebraica vai se desenvolver. A antiga Palestina, a antiga Judéia, o reino de Judá, que a gente vai ver. Hoje, Estado de Israel. Hoje é um país chamado Israel, criado em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. É um país super conflituoso, ainda cheio de problemas, disputas territoriais, palestinos contra judeus, tem atentados terroristas, todo mês tem gente morrendo lá por conta dessa guerra. Esses povos ainda estão em guerra, a gente vai entender um pouquinho também disso, porque esses conflitos no atual Estado de Israel envolvendo palestinos, quem são os palestinos e por que vivem ainda hoje se digladiando. Então a gente coloca ali a localização geográfica, né? Atual Estado de Israel, fica no Oriente Médio, fica, depois eu vou mostrar um mapa, próximo ao Mar Mediterrâneo, cortado pelo Rio Jordão, que é o rio onde Jesus Cristo é batizado. Acho que vocês já devem ter ouvido falar nisso. Traço marcante da civilização hebraica, ou seja, aquele ponto que é realmente o diferencial, o destaque da civilização hebraica, é exatamente a crença em um Deus único, o monoteísmo. E esse Deus único é Jeová, ou Javé, Yavé, entendeu? Elohim. Tem vários nomes. Alá, os muçulmanos vão chamá-lo de Alá. Trata-se do mesmo Deus. O mesmo Deus. Ok? Se é no hebraico, se é no aramaico, a antiga língua dos hebreus, se é no latim, se é no árabe, então você vai mudar o nome
tá? Mas se trata da mesma divindade. Jeová, Elohim, Yahvé, Javé, Alá, trata-se do mesmo Deus, tá ok? O que acontece? Tudo começa na cidade de Ur, que fica na Suméria, no sul da Mesopotâmia, que a gente já estudou, onde lá um sujeito chamado Abraão, junto com sua esposa Sara, são divinamente instruídos, né, por Jeová a saírem de lá rumo à terra prometida. A terra prometida recebe esse nome, que é a Canaã, a Palestina, né? Hoje Estado de Israel. Então recebe esse nome exatamente em função da promessa, daí vem a questão da terra prometida, que Abraão recebe, segundo os relatos bíblicos, de Jeová, para partir para essa terra, que ele lá seria o pai de uma grande nação, de um grande povo, iria dar início a um povo abençoado por Deus, etc., que iria herdar essa terra, terra que manava leite e mel, as narrativas bíblicas falam. A questão é que essa terra ela já está ocupada. Essa terra não estava solta lá sozinha, sem ninguém, somente com animais, pronta para alguém vir, tomar e se apossar e se apoderar do território. Não, já tinha gente lá, a Bíblia fala, né? Tinha os filisteus, tinha os povos que moravam lá. Daí vem um pouco desse conflito, entendeu? A posse dessa terra. Os habitantes, digamos, pioneiros, vão dizer que a terra é deles. Os descendentes dos hebreus, né, os judeus, dizem, não, nós ganhamos essa terra de Deus, Deus nos deu, Deus prometeu para a gente. Então, aí se encontra um pedaço dessas discórdias, dessas lutas, desses conflitos, envolvendo a posse da terra, até os dias de hoje, no atual Estado de Israel. Então, Abraão é considerado o patriarca, digamos assim, é o pioneiro, o primeiro, o pai da civilização hebraica. E Abraão tem 2 filhos, não é? Como a Bíblia diz que ele era de idade avançada, então Sara não conseguia parir, não conseguia, melhor dizendo, emprenhar, digamos assim, e para dar sequência à linhagem, digamos, né, ele toma para si, inclusive aconselhado pela própria esposa Sara, ele toma para si uma escrava, que é a escrava Agar, escrava de Sara, e ele tem um filho com Agar, que é Ismael. Os ismaelitas, o problema é que Ismael, digamos assim, é filho da escrava, é filho de Abraão, mas é filho também de uma escrava, né? Não é da esposa, então é como se fosse assim, um filho ilegítimo, digamos assim. Só que Agar, a mãe de Ismael, ela teve que parir Ismael no colo de Sara. Sara era a esposa de Abraão. E Agar vai parir Ismael no colo de Sara, para que o filho fosse aceito como, digamos, legítimo, né? Mas aí depois, Sara engravida, exatamente de Isaac. A Bíblia diz que já fora da idade, inclusive, normal que as mulheres concebem. E Isaac é considerado o filho da promessa. Então Ismael fora da linhagem, Ismael fora da sucessão, não herda os bens do pai, que é Abraão, não estaria nessa linha sucessória. De Ismael vem exatamente os atuais palestinos. E de Isaac vem os atuais judeus. Aí os descendentes de Isaac, que são os judeus, dizem, somos o povo escolhido por Deus. Nós descendemos de Isaac, que era filho de Abraão com a esposa. Os ismaelitas, que são os palestinos, dizem, não, nós somos filhos de Ismael, que era o primogênito de Abraão, o filho mais velho de Abraão. Então nós é que somos o povo eleito de Deus, escolhido por Deus, não são vocês. Vocês vieram depois, Isaac nasceu depois. Aí os judeus dizem, não, mas vocês são filhos da escrava, né? Nós da esposa. Está entendendo? Então é uma questão muito complexa, que envolve a posse da terra, que envolve linhagem, genealogia, tá? Se você vai ver direitinho, você pode dar um pouco de razão para um e para outro. Não é coisa simples, esses povos vivem em guerra até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Quando na verdade deveriam se considerar irmãos, digamos assim, não é? Mas não é isso que acontece
esses povos vivem em conflito até os dias de hoje, infelizmente. Bom, esqueçamos por hora os ismaelitas, não é? Então nós temos aqui a descendência de Abraão a partir de Isaac. Aí o Isaac vai ter 2 filhos, né? Esaú e Jacó, os 2 gêmeos. Esaú é carta fora do baralho, porque ele vende seu direito de primogenitura. Ele era o primogênito, mas a Bíblia diz que ele vende seu direito de primogenitura, né? Em troca de um guisado, de comida. Aí de Jacó vem as 12 tribos de Israel, ou seja, ele tem 12 filhos, não é com a mesma mulher, com várias mulheres. E desses 12 filhos, Rúben, Efraim, o José do Egito, né, personagem importante, passando em novela e minissérie na Record, recentemente, o Simeão, Dan, eu não me lembro do nome de todos, são 12 tribos, 12 filhos que vão dar origem às 12 tribos de Israel. Então aí você tem praticamente o início do povo judeu, ou hebreu, e assim por diante. A questão é que a Bíblia diz que houve um período de seca ali por volta de 1600 a.C., muita seca, muita fome, vários povos ali passando necessidade, mas no Egito, não, no Egito tinha abundância de pão, abundância de alimento, de trigo. Então os hebreus descem ao Egito, vão para o Egito, em busca de alimento, de água, de fartura de alimento que lá tinha, e na região da Palestina não tinha, por volta de 1600 a.C., é quando acontece toda a história de José, vocês já devem conhecer, porque amplamente noticiado aí na mídia, em minissérie, em novela, né? Acho que vocês entendem isso que eu estou falando. E depois que José morre, José chegou a ser governador do Egito, né? etc, etc. Aí vai ter um período de escravidão, onde por cerca de, segundo a Bíblia, 400 anos, os hebreus se tornam escravos dos egípcios. Até que surge o líder Moisés, que vocês também conhecem a história. História conhecidíssima, não é? De um menino hebreu solto no rio Nilo para morrer, a filha do faraó, que não tinha filhos, não é? Encontra a cestinha com o menino, cria como se fosse um príncipe egípcio, mas na verdade ele não era, ele era hebreu. Quando ele cresce, ele toma conhecimento de suas origens, ele não é egípcio, ele é hebreu. Quando ele toma conhecimento das suas origens, ele decide se juntar ao seu povo para libertar o seu povo da escravidão rumo à Palestina de novo, para voltar para a Terra Santa, né? Sendo que a Terra Santa já está também ocupada lá pelos filisteus durante esses 400 anos que os hebreus estão no Egito como cativos, como escravos. Penso eu que vocês têm uma noção razoável do que eu estou dizendo, porque isso é objeto de novela recentemente exibida aí na mídia, né? Então, esse Josué, que é o substituto de Moisés, é considerado o último dos patriarcas, dos espécies de pais fundadores da nação hebraica, digamos assim. Agora, a importância de Moisés, ela é cabal, não somente por conduzir o povo, depois de 400 anos de escravidão no Egito, de volta à Palestina, mas por ter sido o indivíduo escolhido por Deus para receber as tábuas dos 10 mandamentos. E as tábuas dos 10 mandamentos é o código de conduta dos judeus. Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não é? Respeitar o pai e mãe, primeiro mandamento com honras, não sei o que e tal, tá? Tem toda, não cobiçará a mulher do próximo, tem todo um código de mandamentos, de ensinamentos, né, de conduta, que é exatamente os 10 mandamentos, famosos 10 mandamentos que ele recebe no Monte Sinai, não é? Então é um personagem importantíssimo da história dos hebreus, e é atribuído inclusive a Moisés a escrita dos 5 primeiros livros da Bíblia, que os hebreus chamam de Pentateuco: Gênesis, Números, Deuteronômio, Levítico e Êxodo. Eu não falei na sequência, né, porque até nem me lembro da sequência, mas são esses 5 primeiros livros da Bíblia, de autoria atribuída a Moisés. Beleza? Senhores, depois do período dos patriarcas, nós vamos ter um outro período que a gente conhece como o período dos juízes. Quem eram os juízes? Ao mesmo tempo, líder militar, líder espiritual e líder político. Então esse camarada
meio que acumulava essas funções: política, a função religiosa, espiritual e a função militar. Eu citei aqui alguns, talvez aquele que você mais conhece deve ser Sansão, né? Por conta da história de Dalila, os cabelos dele, que era grande, ele tinha uma força, não sei o que, não sei o que. Acho que vocês já devem ter ouvido, pelo menos de ouvir falar, ou assistir nos desenhos bíblicos que passam. Também teve minissérie, não sei, então fora. Pronto, tem os desenhos bíblicos que passam, não é? Na Record também, acho que nos domingos, não é isso? Entendeu? Então eu acho que são histórias muito conhecidas, né? A história de Sansão. Esses outros talvez vocês não se lembrem muito não, mas eles eram considerados juízes, ou seja, eles tinham o acúmulo de funções militar, política e religiosa. O último dos juízes é Samuel, e a Samuel é dada uma missão de ungir um rei. E esse rei escolhido foi um guerreiro chamado Saul. Mas a Bíblia diz que Saul não governou bem. Ele não conseguia, segundo a Bíblia relata, nem governar sua própria casa. Quer dizer, os próprios filhos eram soltos, não obedeciam a ele, pecavam e cometiam crimes. Então ele não teve a condição nem mesmo de administrar sua própria casa, muito menos o reino. E aí é escolhido um outro rei no lugar de Saul, que é Davi. Davi é um personagem conhecidíssimo. Sansão, gigante Golias, não é? Que ele, pequenininho, derruba com uma funda, com uma pedrada. São histórias muito conhecidas de vocês, penso eu, não tem dificuldade de vocês lembrarem disso, tá? Olha, nem tudo o que a Bíblia diz, a ciência da arqueologia, a história comprovou, tá? Isso não significa dizer que é mentira. O que não foi comprovado hoje, pode ser comprovado amanhã. A história muda, a história, a todo momento estão descobrindo coisas. Mas muitas coisas da Bíblia, que está na Bíblia, a história, a arqueologia, a ciência, já mostrou que aconteceu. Davi é um personagem que a arqueologia prova que mostrou o rei Davi. Existia um rei Davi em Israel, na antiga civilização hebraica. Agora, se todas as passagens atribuídas a Davi de fato aconteceram, aí é uma outra história, não é? Mas que existiu o rei Davi, do ponto de vista da arqueologia, a ciência prova que existiu. Não, aí essa questão do gigante, né? Aí a gente não sabe, porque a Bíblia usa muitas figuras de linguagem. Eu vou dar um exemplo a vocês. Falando em Sansão, a Bíblia diz que Sansão feriu 1000 homens com a queixada de um jumento. 1000 homens com a queixada de jumento. 999 homens, 1001. Será que foi 1000 mesmo, assim, contadinho, certinho, 1000? 1000 não quer dizer necessariamente 1000. 1000 pode ser a ideia de muitos. 1000 pode ser uma figura de linguagem utilizada quando você, na verdade, quer dizer que foram vários, muitos homens, feriu muitos homens. Não necessariamente 1000, contadinho certinho, um número fechado. Não necessariamente 1001, 999, mas dando a ideia de que foram vários homens feridos, que ele conseguiu derrotar. Então a gente utiliza essas figuras de linguagem, e aí quando se fala de um gigante, não necessariamente um cara com 5, 6, 7 metros, do tamanho do prédio, né? Mas um indivíduo forte, um indivíduo com uma média de altura maior do que os demais, não é? A gente sabe que tem cara que cresce mais de 2 metros, etc. 2 metros e 11, 2 metros e 12, tem jogador de basquete com isso, tá? Então nesse sentido, pode ser considerado um gigante na proporção que você compara com um Célio, por exemplo. É um tampinha, entendeu? Principalmente. Então a questão é essa, não necessariamente que era um cara do tamanho do prédio, né? Então a Bíblia também usa essas figuras de linguagem. Senhores, eu queria contar uma historinha rapidinho, vou ter poucos minutos para falar. Não vou falar não, senão não vai dar tempo. Vamos seguir adiante. Aí depois de Davi nós temos o rei Salomão, também um personagem muito conhecido, né? Muito sábio. A Bíblia diz que ele era muito sábio, foi talvez o homem mais sábio da história dos hebreus, né? Uma sabedoria dada por Deus segundo os relatos bíblicos.
Mas Salomão peca em função de um pecado que é considerado inaceitável para os judeus, que é a questão da idolatria. A idolatria é a adoração de ídolos, ou seja, de deuses que não são considerados deuses, né, porque são falsos deuses, digamos assim. O culto único a Javé, a Jeová, é uma ordem explícita e absolutamente inquestionável. No momento em que você adora uma outra divindade, você está praticando o pecado da idolatria e, consequentemente, é algo considerado inaceitável. E, segundo os relatos bíblicos, Salomão pecou nesse sentido. Ele tinha um harém com 1000 concubinas, significa dizer muitas concubinas, muitas mulheres para o seu deleite sexual, e mulheres trazidas de vários reinos que ele conquistou. Ele trazia as mais belas mulheres para o seu deleite sexual, e junto com essas mulheres vinha a cultura dessas mulheres. Elas vinham com a sua bagagem cultural, cultuavam determinados deuses, né, no local de onde vinham, e em contato com essas mulheres, Salomão acabou adquirindo o hábito também de cultuar esses deuses, e a Bíblia diz que o reino vai ser dividido depois que ele morre. Reino dividido é reino enfraquecido. Daí vem o nome judeus, porque exatamente vai ser o reino de Judá, reino de Israel e reino de Judá. E o reino de Judá é aquele que... O reino de Israel é eliminado rapidinho, não dura muito, e o reino de Judá dura um pouco mais. Mas aí a gente vai ter uma série de invasões, uma série de dominações estrangeiras. Eu citei o caso aqui de alguns povos que vão dominar os judeus após o período dos reis. Ainda tem o rei Ezequias. O rei Ezequias é o rei que vai sofrer com Assurbanipal, com o rei assírio, Assurbanipal, entendeu? Aí depois vem o Nabucodonosor II. Os hebreus vão passar 40 anos como escravos na Babilônia. Aí depois vem os persas com Ciro. Aí depois vem Alexandre o Grande, entendeu? Depois os perigosos romanos, entendeu? Desses aqui tudinho, acho que os piores eram os romanos. O romano não alisava não, entendeu? Quem já assistiu o filme Paixão de Cristo de Mel Gibson, não é? Já assistiram? Aquele que é bem violento, bem sangrento. Alguns já assistiram, né? Pronto, aquele ali, quem não assistiu ainda, se tiver a oportunidade de ver, veja. Aquele tratamento ali, dado pelos soldados romanos, era o tratamento usual que os romanos dispensavam, entendeu? A quem desobedecia. Era por ali. Não alisava de jeito nenhum, entendeu? É o filme que mais se aproxima. Por sinal, o autor, Mel Gibson, foi super criticado na época que ele fez esse filme. Ah, você mostrou só a violência, que cenas horríveis. Infelizmente, é aquilo que mais se aproxima do que aconteceu. Quem conhece a história de Roma sabe que os caras não alisavam não. Eles faziam até pior. Entendeu? Então era por ali. Esses aqui, talvez os piores tenham sido os romanos. Mas a gente vai falar sobre isso depois. Senhores, o ano 70, já da era cristã, já depois de Cristo, entendeu? É um ano significativo para os judeus, porque acontece a famosa diáspora. Já tinha acontecido uma diáspora aqui, né, mas pequena. A diáspora grande acontece aqui no ano 70 da era cristã. E o que é a diáspora? Diáspora é uma palavra que, aliás, vem do hebraico, que significa fuga ou dispersão. Ou seja, os hebreus eles vão se espalhar pela Ásia, pela Europa, tá? Por quê? Por conta do massacre que os romanos vão fazer no ano 70. Vão inclusive destruir o templo de Jerusalém. Só sobrou um muro desse templo, que é o famoso Muro das Lamentações. Depois vou mostrar uma foto, onde os hebreus oram em frente a esse muro até hoje, entendeu? Depositam bilhetinhos com petições, entendeu? Nas frestas do muro, entre uma pedra e outra do muro, até hoje. É um lugar super sagrado para os judeus, entendeu? Quem vai a Jerusalém, lá em Serra tem muita gente que já foi fazer turismo. Eu nunca fui, mas um dia eu irei, se Deus quiser. O Muro de Jerusalém é parada obrigatória, entendeu? Pelo menos para tirar foto. Se você não for orar, pelo menos para tirar foto. Então, o que é que acontece? Nesse ano, o imperador Vespasiano e o general Tito, filho de Vespasiano, depois também foi imperador de Roma,
promoveram um verdadeiro massacre em Jerusalém. Por quê? Porque os judeus, eles preferiam, muitos, os mais religiosos mesmo, entendeu? Eles preferiam morrer do que cometer a idolatria. Os imperadores romanos se consideravam deuses. Os imperadores romanos exigiam ser cultuados como deuses. Isso era inaceitável para um cristão, para um judeu, entendeu? Cultuar um outro Deus. Ainda mais se esse Deus fosse um homem, né, de carne e osso. Sem chance para o judeu mais ortodoxo, mais religioso. Sem chance para um cristão mais fervoroso, mais radical. Preferia morrer do que fazer isso. Então, os judeus, cristãos também, eles se recusavam a servir o exército romano, porque os romanos impunham um alistamento obrigatório. Eles se recusavam a participar das festividades romanas, que consideravam festividades pagãs, mundanas, etc. Entendeu? Aí, por conta dessas desobediências, então, o Vespasiano pegou pesado, detonou com Jerusalém, e acontece a diáspora. Quem não morre, quem não se submete, foge. Entendeu? E aí há uma dispersão de judeus pela Europa, pela Ásia. Ainda hoje existem muitos judeus na Europa, muitos judeus. Inclusive esses judeus da Europa vão ser perseguidos pelo nazismo durante a Segunda Guerra Mundial e até um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, com Hitler, não é? E onde morrem 6 milhões de judeus aproximadamente, vítimas das perseguições nazistas. É muito em função disso que em 1948, depois que a guerra acaba, depois que o nazismo é derrotado, Hitler morre, é criado o Estado de Israel. Aí muitos judeus da Europa vão morar em Israel, vão para o Estado de Israel. E aí entra em conflito de novo com os palestinos que estão lá. Olha a bronca. Não é bronca? Coloca aqui algumas curiosidades para a gente encerrar. O livro sagrado dos Hebreus, primeiro a Torá, ou Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia que eu já citei. Mas o Antigo Testamento todinho é considerado sagrado. Agora, o Novo não. Porque eles não consideram Jesus filho de Deus. Eles consideram Jesus o filho do carpinteiro. Jesus para os judeus foi um impostor. Não é à toa que os judeus pediram a crucificação dele. Ao ponto de Pilatos colocar como opção para soltar um bandido e Jesus Cristo, e os judeus pedirem para soltar o bandido, que é Barrabás. Vocês conhecem a história, né? Lógico, não precisa aqui estar rememorando isso. Entendeu? Por que eles vão pedir para soltar Barrabás e para crucificar Jesus? Porque os judeus consideravam inaceitável alguém tão pobre, tão humilde, do ponto de vista dos recursos materiais, do ponto de vista do nascimento, etc., se dizer filho de Deus, né? O Messias, o enviado, não é? O Salvador. Então eles consideravam aquele cara um impostor, tá? um blasfemo, que estava blasfemando ali. Por isso esse ódio dos judeus. Os judeus ainda estão esperando Cristo. Eles ainda estão esperando o Filho de Deus. Eles ainda estão esperando esse Messias. Para os cristãos, ele já veio, há 2016 anos atrás. Para os judeus, ele ainda está por vir. Certo? Eles não... O Talmud, esqueci de dizer. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Também acho que vai esperar um bocado. Mas o Talmud são as interpretações bíblicas feitas pelos rabinos. O que é um rabino? O rabino tocou, mas eu vou concluir aqui. O rabino é um sacerdote judeu, como se fosse um padre, ou como se fosse um pastor, enfim. Beleza? Carne de porco, como eu disse, né? Animal imundo. E guardar o sábado, que é considerado um dia santo, que é o dia, segundo os relatos bíblicos, que Deus descansou depois que fez, né, a sua criação. Valeu, próxima aula a gente comenta mais.